para vencer. E ainda que viemos a fraquejar, com pouca força, mas Ele tem nos dito: eu te seguro pela tua mão. Aleluia, eu te Jesus. ajudo a levantar. Eu tenho conhecido as suas fraquezas, tenho conhecido as suas debilidades. Só entrega teu caminho a mim e deixa que eu irei fazer o resto. Amém? Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Eu quero falar sobre a realidade de dois reinos nesta noite. Aleluia. O reino que nós vivimos, o reino da luz, e o reino das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Leamos em nome de Jesus. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Jesus, ele falando para o povo de Colossenses aqui, irmãos, que ele nos tirou do poder das trevas para morar na maravilhosa luz. Mas por que ele nos tiraste? Por que ele alcançou a mim e alcançou a ti? Porque Jesus, na sua sapiência, nos tiraste. Primeiro, se ele nos tirou, porque estávamos presos. Verdade. Se ele nos resgatou, porque estávamos perdidos. Se ele estava à nossa procura, porque nós estávamos perdidos. Aleluia, Jesus. E ele nos achou. Aleluia. E se ele nos achou, estamos aqui nesta noite. E se você está aqui nesta noite, porque Jesus te resgatou. Aleluia. Com o braço forte. Queridos, as trevas existem. Os espíritos maléficos existem. As hostes do mal existem. Não é um conto de fadas. Não é história de carochinha. O nosso inimigo, ele anda ao redor, bramando como um falso leão, querendo nos tragar a cada dia, a cada instante. E Jesus, na sapiência dele, no conhecimento profundo, ele encontrou a mim e a ti presos na garra de Satanás. Mas ele confiou uma obra na minha e nas tuas mãos. Ele confiou algo grande nas minhas mãos e nas tuas mãos. Por isso que Jesus, ele conhece o meu passado, ele conhece o meu presente, ele conhece o meu futuro. E conhece o teu passado, o teu presente e certamente conhece o teu futuro. Verdade. É por isso que ele nos resgatou, igreja. Aleluia. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. 6, 10. Nos demais irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, se ele nos resgatou, nós vamos ficar de braços cruzados. Nós temos que nos revestir com essas tais armaduras que está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10. Revestidos de oração, revestidos de vigilância, revestidos de visão, revestidos de se anteceder ao adversário. Aleluia. O meu adversário, o teu adversário, o nosso adversário, ele planeja a cada dia, a cada instante, destruir a imagem e semelhança de Cristo. É verdade, Deus. Unicamente ele está nessa terra porque ele não suporta ver a imagem e semelhança de Cristo bem. É verdade. Todavia, Satanás foi precipitado do céu, foi caído do céu, porque ele queria ser maior do que Deus. E por essa maneira ele foi banido do céu e se tornou um anjo das trevas. Por isso, quando a Bíblia fala para nós militarmos, aleluia, com as hostes celestiais, não é na força do nosso braço, não é na força do nosso conhecimento, não é na força do nosso intelecto, mas é orando. Aleluia. Mas é vigiando, é buscando a todo dia, a todo instante,
sem cessar. E Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele não tem sentimento de piedade para com o ser humano, irmãos. É verdade. Ele não tem senso de piedade para comigo e para contigo. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Unicamente. Não pense você que o Satanás, quanto mais vê a família sendo destruída, que ele está se compadecendo. Não. Quanto mais ele vê uma família destruída, mais ele quer destruir. É isso mesmo. Quanto mais Satanás vê que eu e você vamos padecendo, algo nos destruindo, mais ele quer destruir. É isso mesmo. Porque ele se precipitou do céu, Jesus baniu ele do céu, e ele declarou guerra contra mim e contra ti. É isso mesmo. Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Aleluia, Jesus. Mas quando nós não nos revestimos dessa autoridade aqui, que está no livro de Efésios, ficamos vulneráveis aos dardos inflamados do inimigo. Quando nós não nos revestimos de oração, não nos revestimos de jejum, não nos revestimos de renúncia, ficamos vulneráveis. E certamente ele vem sem piedade, ele vem com mentira, ele vem com engano, ele vem com inveja, ele vem com falsidade, ele vem com sapatinho de lã, dizendo que nada, esse negócio de crente, esse negócio de ir para a igreja todo dia, tu está vendo que tu não vai levar canto nenhum. Irmãos, nós cremos em um Deus que é vivo e fiel. Aleluia, Jesus. É verdade, Deus. Se estamos aqui nesta noite, porque Jesus nos deste livramento. Aleluia, Quantas Jesus. pessoas queriam estar neste lugar sentados? É isso. Estão até dizendo no leito de uma cama. Eu conheço conhecidos mesmo que disseram assim: se eu tivesse uma nova oportunidade, eu servia a Jesus. E as oportunidades se passam, irmãos. Jesus está dizendo: se revista, Aleluia. venha orar, busque, me adore, renuncie, mortifique a sua carne, vai de contra a sua carne. E o homem está dizendo não, a mulher está dizendo não, é da minha maneira. Muitas das vezes queremos ensinar a Deus a trabalhar. Eu não posso ensinar a Deus a trabalhar, a igreja não pode ensinar a Deus a trabalhar, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para ti. Aleluia, Jesus. É verdade, Deus. Estávamos numa determinada cidade, historiando, ficamos lá 4 meses, e um determinado jovem, eu digo jovem, ele é pai de família, tem 2 filhos, mas é jovem, e ele trabalhava de noite, dirigindo uma caçamba, numa determinada empresa, a noite toda, e ele não ia para o estudo, só aparecia na minha casa durante o dia, para conversarmos, para querer ser batizado no Espírito Santo. E ele diz que queria ser batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Queria ser queimado com fogo. E eu dizia para ele: você precisa mudar de atitude. Você precisa mudar o seu hábito. Você precisa olhar para dentro de si e procurar saber o que está acontecendo que você não é queimado com fogo. E ele fez uma retrospectiva na vida dele. E ele viu que o dinheiro não era tudo. Ele viu que aquele status que ele estava vivendo, aquela ilusão de vida, não era tudo. Ele não cultuava, irmãos. Ele não tinha participação no culto. Ele só aparecia na minha casa durante o dia com sono ainda, porque ele trabalhava a noite toda, trajetando com pedras, tirando pedra do local, com a caçamba, ele e demais homens. E ele falava que ele não suportava mais tal coisa. Houve a renúncia e houve a fé em Deus. Aleluia. Houve o revestimento das armaduras. Aquele homem quis se revestir. Aleluia. Aquele homem quis renunciar. Mas como é que pode? Está indo de contramão agora. Pai de família, 2 filhos, vai se desempregar para agora participar do culto? Olhando assim na nossa razão humana, vamos dizer assim, é doido, irresponsável. Mas não, irmãos. O crente em Cristo Jesus tem que saber o que quer. Se você verdadeiramente sabe que Deus é dono do ouro e da prata, se você tem convicção e certeza que Deus é dono de tudo, Ele vai abrir uma porta maior para você. Aleluia, Jesus. E aí ele tomou essa decisão: pastor, eu vou sair desse trabalho, porque está consumindo meu juízo. Eu não tenho paz nesse trabalho. E aí entra o versículo: buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E ele tomou essa decisão.
Tinha 6 meses de empresa. Começou a congregar. Essa campanha que nós colocamos aqui, 21 dias, colocamos nessa igreja também. E ali ele orando, persistindo. Acontecia como até acontece. Nem muitos vêm, mas ele vinha. E eu me lembro, uma senhora de 82 anos nunca perdeu uma oração também. Eu estava lá e ela estava lá direto. Ela, ele e os demais. E ele levando a sério. E ele disse assim: pastor, eu tenho um sonho. Conte-me o seu sonho. Gostaria de vender a minha casa, gostaria de ter um próprio comércio meu, que aí eu ficaria livre para fazer a obra de Deus. Eu falei assim: coloque isso na sua oração. Ele começou a colocar na oração. Ele já tinha mais de 2 anos tentando vender a casa que ele residia e não conseguia. Nunca conseguia. Mas quando ele abriu mão de um bem que ele achava que ia, e muitos acham que ia fazer falta para a família, renunciar à sua própria vontade para servir a Deus acima de todas as coisas, Jesus entrou com providência. E essa última ganhadora da Mega Sena comprou a casa dele. Verdade. Aí aconteceu o ano seguinte, para que o diabo viesse tentar. O filho da mulher se levantou, como muitos sabem, tentando forjar um sequestro. E aí a mulher foi parar na delegacia, e foi aquele envolvimento do filho dela. E aí ele falou: pastor, agora a mulher não vai comprar minha casa. Mas meu Deus, eu falei: continue orando. Que fé é essa sua? Continue orando. E ele persistiu em oração. Aleluia, Jesus. E a mulher não desistiu do voto. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha colocado no coração dela que aleluia, Jesus. A causa de Cristo. Aleluia. Aquela causa era de Cristo. Oh, glória a Deus. Porque ele tinha renunciado. Verdade. Ele tinha renunciado à vontade dele, o trabalho dele para participar da casa de Deus. Verdade. Irmãos, quando você abre mão daquilo que te traz prazer momentaneamente, você ganha muito mais. É momentaneamente, porque sem Deus eu e você não iremos a canto nenhum. É verdade. Sem Deus não iremos. E ali aquele rapaz renunciou ao trabalho dele. Olhando assim, uma hora que o mano é louco, maluco. Mas ele renunciou. Verdade. A mulher comprou a casa dele por 100 mil reais. Ele achou um terreno. Comprou o terreno. Fez uma senhora de uma fundição. Verdade. Fez um senhor de um estabelecimento embaixo. E hoje ele tem uma senhora de uma casa. É verdade. Sabe por quê? Porque ele abriu mão. Ele abriu mão daquilo que seria o suprimento da casa dele para fazer a vontade do Pai. E um senhor de um mercado. E um senhor de um mercado, diga-se de passagem. Verdade. O tamanho desse aqui, ó. E uma senhora de uma casa acima. Irmãos, quando você abraça a causa de Cristo, Jesus não te deixa padecer. É verdade. Quando você se desprende desta terra, Jesus não te deixa padecer. Aleluia, Jesus. É Quando você verdade. se desprende das coisas que tem te prendido neste mundo, Jesus te faz mais do que vencedor. Aleluia, Jesus. Ele procurou servir a Cristo. Ele procurou servir a Jesus com essas armaduras. A primeira armadura é a renúncia. Vou renunciar àquilo que muitos vão dizer que eu sou louco. Mas isso está me afastando de Deus. O trabalho dele afastava ele de Deus. Ele ganhava muito bem nessa empresa, mas não tinha paz. Estava entrando em depressão, porque noite perdida. Quando chegava em casa não dormia. Depressão. E eu falava: rapaz, vigie a noite toda dirigindo. Não pode parar, que toda hora não está falando no rádio. Olha, o supervisor. Bora, produção. E muitas das vezes a bênção parece bênção, só por causa disso. Mas muitas das vezes não é. Ele ficou 6 anos lá. 6 anos ele ficou, né? 6 anos lá. Foi. 6 anos nessa vida. Não foi 6 meses. 6 anos. 6 anos procurando uma saída. E a saída não estava naquele trabalho. É isso que eu quero colocar para você nesta noite. Revestidos de toda a armadura de Deus. Primeiro ponto, renúncia. Eu vou renunciar à minha vontade para fazer a vontade do Pai. E aí automaticamente Jesus ele abraça as nossas causas. Eu creio. Quando eu abraço a causa de Cristo, com minha pequena força, com minha pequenez, com minha fraqueza, com minha debilidade, com meus pecados, com minhas fraquezas, com o meu corpo impuro, Jesus chega e faz a obra dele. Aleluia. Ele começa a colocar tudo no lugar. Eu creio, Jesus. E as trevas, ela vai
continuado limitando, tentando ir contra a minha vida e contra a sua. Mas quando nós estamos alicerçados com as armaduras de Cristo, sempre vai haver livramento. Aleluia, Eu Jesus, falar eu sobre creio. Mordecai nessa noite aqui. Mordecai era um homem fiel a Cristo. O povo judeu estava sendo levado para a morte. Amã queria levar o povo judeu à morte. Verdade. Ele foi um personagem que fez a diferença. Verdade. Ele foi um personagem que se revestia com as armaduras. Aleluia. Não teve medo de Amã. Aleluia, Jesus. Não teve medo. Esther, pela mesma maneira, se levantou e foi de encontro ao rei. Aleluia. Não poderia entrar uma pessoa a não ser que fosse anunciado. Se o rei não estendesse o cetro para ela, ela seria fulminada, ela seria morta. Verdade. Porque ninguém poderia entrar na presença do rei Sem sem ser ser anunciado. Então, quando nós nos revestimos dessas armaduras, nós ficamos revestidos Aleluia. e ficamos com coragem. Aleluia. Ficamos encorajados, porque estamos em oração, estamos em perseverança. E as trevas vêm, mas a luz vence. As trevas vêm, mas a luz vence. Aleluia. As trevas vêm vindo, mas a luz está vencendo. Aleluia. Eu creio. As trevas vêm vindo, mas a luz está avançando. Aleluia. Ei, as trevas não vão vencer a luz. Aleluia, Jesus. As trevas só vence a luz que está dentro de você quando você cruza os braços. Verdade. Quando nós cruzamos os braços, as trevas vencem. Verdade. Não é porque Satanás é maior do que Cristo, nunca será. Verdade. Mas a imagem e semelhança dele, de Cristo, tem livre escolha. É verdade. Você tem livre escolha de fazer o que você bem quiser na sua vida. Você tem livre escolha de saber o bem e o mal. Hoje eu te apresento o bem, a luz. Aleluia. Mas se quiseres permanecer nos caminhos horrendos, nos caminhos, aleluia, sujos, poluídos, você pode continuar. Se você quiser permanecer um crente raquítico, sem um adubo, continue assim, desta maneira. Jesus, ele compreende, mas ele não quer que você permaneça da mesma maneira. É verdade. É até compreensível que Jesus olha assim: meu pequeno está frágil, vou continuar dando oportunidade a ele. Aleluia, Jesus. Mas chega um momento, irmãos, que o inimigo, o arco adversário, como eu falei, tenho conhecidos que estão no leito de cama, e muitas oportunidades foram dadas para essas pessoas, e estão no leito de cama. Eu trabalhei no Colégio de Andrade, ali em Feira Santana, e eu vi pessoas que eu evangelizei, que falei de Cristo, estavam no leito de cama dizendo assim: se eu tivesse uma nova oportunidade, eu me levantaria para ir. Mas agora, Jesus não é sentimentalista. É verdade. O pecado dele levou ele para essa destruição. Eu conversava com um rapaz, eu não sabia o que ele tinha. Nós participávamos da Bíblia, eu falava do amor de Cristo. Quando foi um dia, ele falou para mim que ele tinha o vírus da AIDS. E se Jesus podia curar ele? Eu falei: poderia sim. Poderia, não pode. E agora, o que eu faço? Eu digo: entrega teu caminho ao Senhor. E ele ficava ali aflito, querendo ser curado. Essas coisas não é como a gente quer agora. É verdade. Esperou acontecer isso para aceitar Jesus. Irmãos, Jesus não é vingativo. É os nossos pecados, são os nossos passos que nos levam para a vida ou para a morte. É verdade. São os nossos caminhos quem diz quem somos. É verdade. Se somos responsáveis ou se somos irresponsáveis. Se somos dignos ou não somos dignos. Se prestamos atenção ou não prestamos atenção. Eu já falei isso aqui, a irmã Neide, a professora, ela sabe. Quando ela está falando sobre a aula, quando ela está falando sobre um assunto, e muitos estão conversando na sala de aula, não prestam atenção no assunto, quando chega na hora da prova, não sabe. A culpa é dela? Não, a culpa é de você que não prestou atenção. É verdade. A culpa é daquele que não deu credibilidade ao assunto. A culpa é daquele que não leva a sério o assunto. Quando chega no final do ano, é passado, não passa. É verdade. Não passa. Será que Deus vai dar a vitória a um que tem orado, que tem buscado, que tem se sacrificado, que tem se humilhado, para dar um que não tem responsabilidade, para dar um que não leva a palavra dele a sério? Será, irmãos? Deus, ele não é negligente. Será que Deus vai dar uma espada para a criança? Não. Jesus deu a tal tarefa a Davi, porque Jesus já sabia que era Davi. Aleluia. Jesus sabia que Davi era responsável. Jesus
sabia que Davi estava, aleluia, protegido com a couraça da justiça, porque Davi era humilde. Aleluia, Jesus. Davi reconhecia as falhas. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Verdade, Deus. E Davi sabia receber ordens. Aleluia. O pai dele mandava ele ir ao campo. Ele poderia dizer não. Fulano não foi esse dia não, porque ele não vai. Só eu, Verdade, Deus. Só eu? Por que eles? Porque eu não posso ir até o palácio também. Eu sou guerreiro. Eu tenho um espírito de guerreiro. Não. Ficou no anonimato até o dia que Deus quis. Aleluia. Ficou por trás das malhadas até o dia que Deus quis. Glória a Deus. Verdade. Mas ele vinha ali, ó, cultivando a fé, cultivando a esperança, cultivando a alegria de que Deus ia mudar o cativeiro dele. Aleluia, Jesus. Ele estava ali apacentando a ovelha do seu pai, mas ele cria que Deus poderia mudar as circunstâncias e o ambiente que ele estava vivendo. Verdade, Deus. Ele não murmurava. Ele estava por trás das manhadas. Eita, Deus. Ele usava o cajado do pai. Aleluia. O pai aqui ia lá para sentar as minhas ovelhas com o cajado. Eita, Jesus. O urso vinha e matava o urso. Era na força dele? Não. Aleluia. A armadura de Cristo já estava sobre Davi. Oh, glória. A coragem de Deus já estava dentro de Davi. Ai, O mandaramaçu. poder de Deus habitava dentro de Davi. Ai, mandaramaçu. Davi era temente a Deus. Aleluia. Davi era obediente a Deus. Davi era responsável na obra de Deus. Davi abraçou a causa de Cristo. Aleluia, Jesus. E todos conhecem a história. Que chegando naquele momento, Golias afrontava o povo de Israel. E os irmãos de Davi que se achavam, diziam que eram tal, ficaram de canto. Verdade. Medo. Quem não tem essas armaduras aqui fica com medo. É assim Crente mesmo. de fachada fica com medo. Eita, Crente Deus. de fachada fica desanimado. É verdade. Crente que não se reveste, que não ora, que não busca, perece. É verdade. Perece. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, É verdade. mas vai piorar. É isso mesmo. As coisas não vão ficar boas. E se você não tem procurado colocar azeite na sua botija, nessa noite procure colocar. Aleluia, Jesus. Reveja os conceitos de oração. Reveja os conceitos de renúncia. Reveja os conceitos da obra de Cristo. Aleluia, Jesus. O que Jesus faria no seu lugar? Com a obra dele. E ali Davi se levantou com aquele badogue, com aquela funda, com aquela pedrinha. Jesus é tão estrategista, Jesus é tão sábio, que Davi não se levantou com um revólver 38. Davi não se levantou com a escopeta, que poderia estar escrito aqui, alguns se levantaram e disseram, foi a escopeta que matou o gigante, porque o gigante não pode contra uma bala, o gigante não pode contra um canhão. Mas Jesus, para contradizer o ser humano, ele pegou aquela pedra Aleluia. e atirou sobre o gigante. Aleluia. Ele estava crendo em quem, irmãos, que aquele gigante cairia? Eita, Em Deus. Jesus. Aleluia. Persevere que seu gigante vai cair. Aleluia, Não Jesus. saia da porta, não saia do alvo. Aleluia, Jesus. O gigante da vida desse rapaz que eu dei o testemunho aqui, era o comércio dele. Um sonho adormecido por muito tempo. Verdade. Que Deus colocou em prova. Me dá teu Isaac. Em quantos meses, pastor? Em 4 meses. A vida do homem mudou. Verdade. Eu lhe levo na casa dele, no estabelecimento dele, e você vê lá o que Deus tem feito. E Eita, agora ele tem Deus. tempo para a obra. Aleluia, Jesus. Agora ele tem tempo para a obra porque ele é patrão. Eita, Deus. Não tem mais horário. Sabe? Aí você se apega a coisas perecíveis. Não, é isso aqui que eu quero. E Jesus diz, larga isso aí, menino. Eu tenho algo melhor para ti. Aleluia. Larga isso aí, eu tenho algo melhor para ti. Me busca. Me abraça, me serve, se dá, se joga por inteiro no meu colo e deixa te carregar. Aleluia. Não. Quero ensinar a Deus a trabalhar. Muitas vezes eu quero carregar Jesus e colocar no ponto de partida. Jesus é o ponto de partida aquele ali. Nesse aqui não. Eita, Jesus. Então, irmãos, revestidos da armadura de Cristo, Eita, Deus. para que possa resistir
esse mundo vai de mal a pior. Por que esse mundo vai de mal a pior? Por que essas guerras? Por que essas dificuldades financeiras? Por que essas perseguições? Porque o homem não conhece Jesus. Porque o homem não tem dado lugar a Jesus. Eu digo aqui e repito novamente, se Jesus estivesse no nosso meio novamente, matariam novamente. Verdade. Porque ele ia de encontro à mentira. Ele ia de encontro ao engano. Ele colocaria o dedo na cara do engano e falaria, você engano. Já ficaríamos, já vamos matá-lo. Vamos matá-lo porque ele está ferindo a nossa índole. Que índole? A índole pecaminosa? A índole mentirosa que quer permanecer da mesma maneira, iracundo, aquele negócio ali que quer permanecer do mesmo estado. E uma coisa me admira, conversando com uma pessoa aqui, e nós estamos vendo uma mudança para a glória de Deus, e uma pessoa disse assim, aquele trabalho eu não quero mais. Aquele trabalho, por outras palavras, aquele trabalho está me afastando de Cristo. Eu não quero aquele trabalho. Me chamaram novamente, mas eu não fui. Porque aquele trabalho eu não quero. Por outras palavras, não está me trazendo paz. Eu vou viver o meu mínimo aqui. Aleluia, Jesus. Mas eu vou servir a Jesus. Aleluia, Deus. Eu entendi que a palavra que nós estamos pregando aqui tem suscita efeito. É verdade. Eu entendi que Deus quer isso, renúncia. Eu entendi que Deus quer que você abra a mão daquilo que você diz que é bom. Ele deu o melhor. Aleluia. Você tem o bom, você acha que é bom, mas Jesus tem o melhor. Aleluia, Jesus. Renuncia o que você acha que é bom, mas Ele dá o melhor. O melhor dos melhores está com Cristo. Aleluia. O melhor dos melhores mora nas alturas. Aleluia, Jesus. E eu e você temos livre acesso a esses melhores dos melhores. Eu creio, Deus. E eu e você temos livre acesso à sala do trono. Aleluia, Jesus. E Mordecai ele foi de encontro aquele decreto. Verdade. E já tinha uma forca preparada. O engraçado, irmãos, que o inimigo ele vai sempre estar dizendo ele que está um passo à frente de Deus. Preparei uma forca, esperando, sabe o que, irmãos? Você está firme, né? Você está firme em oração, buscando. Um vacilo que você dá, uma brecha que você dá, ele entra. Se Mordecai desse uma brecha, certamente ele iria para a forca. Se ele desse uma brecha, irmãos, ao inimigo, ele iria para a forca. Mas ele ficou em obediência ao Deus que ele servia. Aleluia. Ele ficou em temor ao Deus que ele servia. Verdade. E aquela forca que foi preparada para ele, os adversários caíram nela. Aleluia, Jesus. Você não vê muitas das vezes os livramentos que Deus te dá. Preparam armadilhas de acidentes, preparam armadilhas de assaltos, preparam armadilhas de traições, e o anjo do Senhor está na sua frente, endireitando todos os caminhos. Aleluia, Jesus. Porque Jesus tem uma obra na minha vida e na tua vida. Aleluia. Ele tem sentido muitas das vezes falta na igreja. Falta como, irmãos? Na busca, na adoração. Adoração é louvor? Não. Tudo aquilo que você faz para Cristo é adoração. Tudo aquilo que você faz com amor na casa de Deus é adoração. Adoração não é só pegar o microfone e cantar. Adoração é tudo aquilo que eu faço para Deus com amor. É verdade, Deus. Então, nesta noite, que você possa meditar no que eu falei. A armadura de Cristo. Aleluia. Não é fácil, gente. Nosso corpo está pedindo uma coisa, o nosso espírito está pedindo outra. É verdade. Mas nós temos de vencer a nossa carne. Aleluia, Nós Jesus. temos de vencer o nosso eu. É verdade, O Deus. nosso eu muitas das vezes quer se manifestar e dizer, para que isso? Para que tudo isso? É isso e tudo isso que faz falta amanhã. É verdade. É isso e tudo isso que faz falta no decorrer da caminhada. Todo mundo já conhece a história aqui de dois homens que carregavam a cruz. E um achou a cruz pesada e pegou e cerrou. Agora tá beleza, carrega minha cruz de boa. E o outro continuou perseverando, levando a cruz da maneira que estava, doendo, rasgando suas costas, mas ele levou. Verdade. Preparado o caminho de um aviso. Aquele que botou a cruz, botou a cruz e passou. Uma coisa bem certa, irmãos. Cada qual carrega sua cruz. E o outro ficou atrás. Não existe atalhos para esse obstáculo. Todos nós vamos nos encontrar com esse buraco, com essa cratera, e a cruz tem que estar inteira para passar sobre esse obstáculo. É assim. É dolorido, mas é verdade. Chega um momento que o obstáculo chega. Acabou.
Cadê a oração? A cruz. Cadê a renúncia? Cadê a obediência? Cadê o temor? Cadê a perseverança? A cruz está voltada. É verdade, Deus. Que agora para voltar, rebobinar a fita para voltar. Voltar para o fim da vida, irmãos. O aluno não dá credibilidade ao professor, brinca na aula, fica jogando papel de um e outro. Perde de ano. Aí vem outro ano, uma próxima oportunidade, o conselho de classe vem e fala: olha, seu filho estava assim, por isso que perdeu de ano. Ele não se meia, vai de novo, perde de novo, perde de novo. E tem gente que fica repetente. Verdade. Não querem ouvir. E aí permanece na mesma série. Eita Deus. A gente chega, a gente passa no obstáculo, porque a cruz não foi cortada e ele permanece ali. Não querendo retroceder para construir. Reconstruir a cruz na obediência, no temor, na oração e na renúncia. Eita Deus. Que possamos absorver, Aleluia. Colocarmos tudo isso em prática e guardarmos. Guarda dentro do teu coração. Aleluia. E faz a vontade do Pai. Amém. Então somente Jesus só quer isso. Obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. As pessoas não obedecem, irmãos. Não estou falando mal de crença de ninguém aqui. Passam o ano todo bebendo, se prostituindo, fumando, fazendo tudo que o diabo aguarda. Quando é no tempo de reza, no tempo de algumas coisas, sobe essa escadaria de joelho. Sacrifício de todos. Verdade. Isso aí, a verdade é essa. Não estamos falando mal de crença de Senhor, ninguém aqui. Mas a verdade é essa. É sacrifício que não levará a contra o mundo. Se tornará uma ferida no joelho, se tornará um engano. E chega no momento, aquele negócio não aconteceu. É verdade. Porque a Bíblia diz que Satanás não expulsa Satanás. O inimigo das nossas trevas, ele se transfigura de anjo de luz para confundir a muitos. E as pessoas não tido visão, a visão está ofuscada, está com escama no olho e vê, e pensam muitas vezes que o sacrifício daquele vai trazer a vitória. E sendo que Jesus o maior sacrifício foi morrer na cruz por nós. Aleluia. E não estava naquela cruz. Já foi para o Pai ao terceiro dia e deixou sobre essa terra o Consolador, o Espírito Santo. Aleluia. E está no nosso meio nesta noite. Aleluia. Visitando a cada coração, visitando a cada mente. Eu creio, Jesus. Transformando a minha vida e a sua vida. Eu creio. Dizendo: eu te amo, pecador, mas Aleluia. eu te condeno pelos teus pecados. Só isso que nos afasta de Deus é a condenação dos nossos pecados. Verdade. Só isso. Perfeito? Nunca seremos. Mas vamos prosseguir em conhecer a Deus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Estaremos encerrando esse trabalho. Quinta-feira a campanha continua. Aleluia. Vai ter um pregador aqui É verdade. trazendo a palavra de Deus. Venha prestigiar o trabalho e deixe Deus trabalhar no seu coração. Amém? Gostaria de fazer um convite aos nossos amados que nos visitam hoje. Se gostaria de aceitar Jesus